Oi, gente. Meu nome é Lara Copete, sou terapeuta de cura energética e vim aqui hoje falar com vocês uma das formas que eu utilizo para autoconhecimento no meu dia a dia, que nesse momento, principalmente, que a gente está vivendo de maiores limitações em função do coronavírus, que a gente está sendo convidado a ficar mais em casa, né? Está me ajudando muito no autoconhecimento, que é a arte que eu chamo arte intuitiva. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês, como funciona para mim, mostrar alguns trabalhos que eu tenho feito, como que eu utilizo como uma forma de autoconhecimento, expansão da consciência, tá? Para se ver se inspiro vocês a utilizar de alguma forma essa ferramenta. Eu sempre fui muito ligado nessa questão de trabalhos manuais, é, pinturas em tela, trabalhos em MDF, artesanatos, bordados, várias coisas assim relacionadas a artes manuais, sempre gostei. Gostei muito e em determinados momentos da minha vida eu até utilizei como um hobby e também como uma forma de renda extra, porque como eu queria produzir bastante, não tinha onde colocar tanta coisa, às vezes eu depositava em alguns locais de artesanato para que fosse vendido, né? E tinha me afastado um pouco disso e eu senti muita conexão novamente com essa ferramenta e de uma forma ainda mais profunda atualmente. Então, a arte sendo utilizada, a arte, o artesanato em geral, tá? Trabalhos manuais sendo utilizado como uma forma de autoconhecimento, para mim tá sendo assim fenomenal. Sempre foi, mas agora mais do que nunca, porque como que eu utilizo isso? Geralmente, como eu pratico já a meditação, que é a melhor forma de autoconhecimento, né, de conexão com uma fonte maior para receber informações valiosas a nosso respeito, e ao respeito do todo, né, ao qual a gente está inserido, eu pratico a meditação e eu começo a sentir, que isso que eu considero de intuição, é sentir o que eu tenho que trabalhar, algum aspecto meu que eu quero conhecer, desabrochar ou potencializar naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com mandalas, né? Mas também com alguns aspectos relacionados com centros energéticos, com conhecimento de como a gente funciona num nível mais profundo, né? Aí eu vou trabalhando isso por meio do lado do hemisfério nosso, que é o hemisfério ligado à razão, né? A estudar, a pensar sobre isso, a escrever, essa parte mais analítica, e depois por meio da arte eu consigo trabalhar esse outro lado, né? Esse lado que é mais conectado mesmo com a arte, com a intuição e com o sentir. Então eu vou integrando os dois polos em mim, trabalhando determinados aspectos, tá? Tudo começou quando a gente entrou em quarentena e eu retomei esse trabalho que para mim já foi tão fundamental no passado, que também pintava mandalas, chakras, várias coisas nesse sentido, cultura indígena, elementos da terra, que eu sempre gostei muito. Quando retomamos, eu retomei isso em função da quarentena, eu senti muita necessidade de me conectar com a natureza. E como eu tenho um quintal aqui em casa, com várias árvores frutíferas, que eu gosto muito, é o local que eu medito, que eu contemplo, que eu me integro à natureza, eu comecei a buscar, como eu já fazia antigamente, alguns elementos dessa natureza para compor algumas telas. Foi o primeiro passo de retomada. Então eu trouxe aqui para mostrando para vocês como mais ou menos funciona. Eu fui retomando esse contato com a terra, eu fui fazendo meditações lá, mais ainda do que eu já fazia. Eu fui fazendo fogueiras lá no quintal, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, me conectando com todos os elementos, né? Com o elemento água, com o elemento ar, né? Por meio da fumaça, por meio da própria meditação, respiração, né? Observar o elemento ar entrando pelo nosso corpo e todos os demais elementos, tá? A terra em si, e fui me conectando com isso e comecei a compor alguns quadros eu utilizando os materiais que eu já tinha aqui, telas antigas, fazendo por cima um trabalho que já estava, por exemplo, que eu não estava utilizando, eu reaproveitei as telas, eu tenho material de pintura em casa, né? Mas pode ser feito de formas mais simples, que não necessariamente com tela e tinta. Então eu comecei a integrando esses elementos na natureza em telas, compondo algumas bem intuitivamente, gente, de uma forma simples. Então eu comecei a buscar elementos, por exemplo, as folhas, né?
dos pés aqui eu tenho em casa, de caju, eu tenho mangueiras, eu tenho pé de canela, tenho vários, tenho limoeiros, enfim. De fibra de coco, tá? Esse aqui também é de coco. Aí eu fui fazendo como eu estava me sentindo naquele momento, porque eu quis colocar uns tons mais neutros, porque eu estava tentando viver um momento de neutralidade, um momento de encontrar dentro de mim essa neutralidade, de não vibrar em cores muito intensas, né? Porque o momento nem era aquilo que estava fazendo, assim, ao mesmo tempo que eu não me senti em nenhum momento muito mal, eu tive alguns picos naturalmente, mas que me levasse a cores como preto, cinza e tudo mais. Eu também, no primeiro momento, eu não estava tão conectada com cores como amarela, da alegria e tudo, né? Essas cores mais vibrantes. Então, meu primeiro aspecto de autoconhecimento foi entender isso, que eu estava buscando uma questão de neutralidade diante do momento incerto, inserindo aqui elementos da natureza para me trazer o equilíbrio necessário para viver aquela experiência. E eu pintei e criei várias telas assim, nesse formato com a natureza, que me fez muito bem, que foi a primeira retomada e reconexão. E depois eu comecei a sentir muita ligação com as mandalas. As mandalas são símbolos geométricos, está ligada à geometria sagrada do sexto plano da existência, né? As cores também, e está ligado aos aspectos das leis universais. Isso eu aprendo no Theta Healing. Estudo, gosto muito, né, de passar por esse plano e a geometria sagrada, que a mandala é uma forma de geometria sagrada e as cores me trouxeram isso. Então, primeiro eu comecei utilizando já tinha aqui em casa um bloco daqueles de desenho grande, lápis de cor, tá? Eu comecei assim, expressando o que eu tava sentindo, fazer desenhos da terra, fazer desenhos, teve um dia que eu fiz um desenho bem aleatório, assim, você pode fazer de forma abstrata, sem formas, você pode utilizar moldes, tudo bem também você utilizar moldes para trazer aquele significado que você quer expressar naquele momento. Então, eu comecei com a mandala, com papel e lápis, comecei a fazer algumas da forma como eu sentia, e o primeiro momento, aliás, antes de eu começar com as mandalas, eu senti, depois dessa conexão com a Terra, o quanto a gente estava passando por um estado, uma passagem, para o início de realmente de uma nova consciência, como tantos vêm falando aí da nova consciência, da nova era de Aquário, era como se naquele momento a gente realmente estivesse vibrando isso. Eu comecei a sonhar, eu comecei a sentir, e me vinham imagens, eu comecei a buscar isso. E eu fiz primeiro uma tela, primeiro eu esbocei num papel, fui buscando, busquei um molde que representasse isso, aí fui criando da forma como eu sentia, de acordo com a minha capacidade de expressão artística, que não precisa ser excelente, e aqui é importante ressaltar que o ego, ele vem querer dizer essa nossa parte preocupada com a aparência, com o que o outro vai falar, se é bom o suficiente, como que vai ser julgado, ele muitas vezes vem falar pra gente que isso não tá legal. Então eu fiz uma tela simbolizando a nova consciência que eu sentia e muito intuitivamente conectada com o todo, com a nova consciência, eu expressei da forma como eu tenho habilidade artística. E tá tudo bem, e tá maravilhoso, porque a intenção é autoconhecimento, expansão de consciência, sabe? A gente realmente conhecer nós mesmos e trazer novos conhecimentos num nível mais profundo. E não precisa de julgamento, né? Essa nossa consciência elevada que nós somos, ela é neutra, não tem esse julgamento que já é proveniente da dualidade, que o ego muitas vezes se preocupa muito com isso. Então, eu fiz essa tela, depois o ego vinha e falava, nossa, eu vou mostrar a tela pra vocês, já mostrei em outro vídeo, mas o ego às vezes falava, nossa, Lara, que asas são essas? Parece chifres enfim. E tudo bem, eu comecei a aceitar, tudo bem, deixa o ego olhar, deixa o que importa pra mim é o que me trouxe, conhecimentos, expansão de consciência, integração que veio dentro de mim. Então a tela tá até aqui atrás, essa tela aqui, né, que é um ser humano, esse aqui eu busquei um molde, tá? Um ser humano que ele tá integrado à nova terra, ele tá com os chakras, os centros energéticos, que depois também me conectei muito com isso no momento apropriado, vou fazer um vídeo só sobre os chakras, que eu tô sentindo muito esse chamado. E as asas do espírito, da nova era, conectado com a terra, com os canais da terra, sabe? Os nossos centros energéticos, ó, alinhados com as asas do espírito, conectado ao mesmo tempo com a terra, com o espírito. Então, foi a forma intuitiva de usar a arte de forma intuitivamente
para expressar o que eu estava aprendendo num outro nível. Então, eu pude integrando pensamentos, reflexões, análises com sentimentos, que isso é fundamental, isso é maravilhoso. Aí passa a integrar a todo quem nós somos no todo, em conjunto, fazer parte do nosso ser. Porque muitas vezes a gente absorve um conhecimento, eu imagino que vocês já tenham passado por isso, eu já passei muito por isso. Eu adquiro um conhecimento, eu leio um livro tal, e fica na mente aquele conhecimento, e eu penso sobre ele, nossa, legal. Então, por exemplo, se eu estou estudando sobre os chakras, eu estou em beta, ondas cerebrais beta, estudando com a minha parte lógica, analítica, pensando sobre aquilo, nossa, como que funciona, né? Assim, assado, não tem comprovação científica, então vou tentar levar isso para um nível de avaliação interna e tal, mas é analítico. Quando eu entro e ativo esse meu outro lado, esse lado da intuição, esse lado que ativo sentir, aquilo faz parte de mim, porque eu não só avalio, analiso, que tem sentido, que tem lógica os chakras fazerem parte do meu corpo energético, né, absorver o prana, sustentar os corpos, que não é só o corpo físico que a gente é composto, eu começo a sentir a ativação desses chakras em mim, eu começo a sentir como funciona, como potencializar isso, e isso sim me transforma, expande minha consciência, porque não fica só no limite da razão. Ele vai para a certeza do sentir, do saber, do entender profundamente em todos os níveis. Então, a arte intuitiva, ela me possibilita isso e pode ser um canal para vocês também. Tem uma outra forma que eu utilizo, que é a escrita intuitiva, que eu vou fazer outro vídeo depois sobre isso. E então, essa foi a segunda forma. Primeiro foi conectado com a natureza, depois foi conectado com essa nova consciência, né? E depois eu comecei a sentir a conexão com as mandalas. Aí eu peguei e fiz aqui, utilizei as coisas que eu tinha em casa, tá? De uma forma criativa. Primeiro eu fiz essa mandala aqui, tá? Eu recortei ela aqui, ela foi feita no papel com lápis de cor, tá? Dá pra fazer com giz de cera, dá pra fazer com lápis de cor, com canetinha, não precisa de coisas muito profissionais, tá? Ou dá pra fazer em tela com tinta acrílica, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas essa primeira aqui eu fiz com lápis, vou trazer aqui mais pertinho, tá? E aqui eu reaproveitei uma moldura que eu tinha aqui, tá? Com um papel aqui que eu já tinha de uma outra tela, tá? Sem espelho, porque sem vidro, porque o vidro quebrou, mas eu decidi fazer assim mesmo. E aí, essa mandala me traz um significado superior, uma virtude, algo que eu quero acrescentar, que eu tô sentindo de conhecer esse aspecto em mim mesmo. E pode muitas vezes trazer, gente, lá dos sombras. E a sombra nada mais é do que falta de consciência. Então, por exemplo, se eu tenho um aspecto meu de excessivamente, vamos supor, orgulhosa ou mesquinha, aquilo fica me atormentando, eu não quero olhar para aquilo, eu tenho vergonha daquilo, aquilo é uma sombra. Quando eu olho para o orgulho que existe em mim, por exemplo, ou para a inveja, ou para a mesquinharia, o que quer que seja, e olho para aquele aspecto, aceito ele e jogo luz ali, ele não é mais uma sombra. Eu passo a ter consciência daquilo, então eu passo a ser senhora daquilo, eu passo a dominar sobre aquilo não me domina mais num aspecto oculto. Então, por exemplo, essa aqui, aí o que eu faço? Geralmente eu escrevo atrás o significado para mim, tá? O aspecto que está sendo trabalhado, mandala, conforme eu vou desenhando, depois eu vou buscando as cores, aí eu vou integrando essa aqui mesmo, ó, mandala transcendência. Então, aí eu trago as mensagens que ela tá me trazendo para absorver naquele momento, dessa forma intuitiva, para realmente integrar no meu ser. Naquele momento, o que eu senti aqui, por meio, o que essa mandala transcendência queria me trazer? Transcender o ego, transcender a polaridade, transcender a separação, transcender o sonho, transcender o tempo e o espaço, transcender a matéria, transcender a mente, transcender os limites. Então, isso que essa mandala veio me ensinar. Conforme eu desenhava, escolhia as cores, pintava, trazia isso veio sendo integrado ao meu ser. É transcender os limites que eu estava vivenciando nesse momento, nessa experiência, diante de toda essa situação de coronavírus, de todas as mudanças que a gente está vivendo. Então, essa foi a primeira mandala que eu utilizei lápis de cor, papel normal, depois usei a criatividade, recortei, utilizei o que eu tinha em casa, vocês podem fazer isso, ou quem puder estar saindo pode estar comprando aí alguns materiais, tá? Também pode ser simples, não precisa gastar muito com isso. Depois eu comecei a me conectar com os chakras. Os chakras, gente, eu tô sentindo muito um chamado para estudar sobre eles de uma forma integrar realmente eles. Eu tô ativando muito eles por meio do Kundalini Yoga. Depois eu também vou fazer um vídeo sobre isso.
E aí eu desenhei, assim, busquei modelos também, moldes. As mandalas não, tá? As mandalas eu fui traçando com técnicas, né, que eu estudei. Mas os chakras eu busquei alguns moldes, ampliei, fui fazendo e trazendo as cores deles já originárias, né? Mas trabalhando aqueles aspectos, ao mesmo tempo estudando também do lado racional, mas integrando com esse lado intuitivo. Então, eu trouxe um deles aqui, depois eu vou fazer vídeo de cada um deles, tá? Esse aqui é o símbolo do primeiro chakra, o chakra básico, tá? Que é situado na base da coluna, aqui embaixo, que tá ligado à segurança, tá? Ao elemento terra, sobrevivência. E todos eles têm aspectos virtudes, né, para nos desabrochar, qualidades, e quando eles estão bloqueados ou eles estão desequilibrados, tem os aspectos negativos que a gente desenvolve, mas isso é uma coisa que eu vou falar sobre isso depois, tá? E então eu comecei a sentir muita conexão com isso. Ali naquela tela daquele homem lá, já dá para ver os centros energéticos, os canais, né, por onde eles se conectam a energia no nosso corpo energético e físico também, todos os demais corpos. Mas aí eu comecei a fazer cada um deles, e aí aqui atrás também, ó, chakra básico ou da raiz, tá? Tem o nome em sânscrito também, tá? Muladhara significa raiz, e aí eu coloco, nesse caso, de uma forma mais racional, todos os elementos, os significados, e isso vai me integrando, vai fazendo parte de mim de uma forma não apenas lógica, e vai me expandindo muito, muito em conhecimento, em informação, em sentimento. E depois eu fui fazendo outras mandalas, por exemplo, essa mandala aqui, tá? Essa mandala chama Mandala Despertar. Eu criei e fui trazendo as cores, tá? Aqui já foi em tela, né? Os chakras também, as telinhas que eu tinha aqui são painéisinhos que eu gosto muito, sou apaixonada, eu já tinha aqui guardado, estava afastada há um tempo disso, mas eu tenho as tintas acrílicas, eu quase não tive que adquirir quase nenhum material porque eu já tenho muita coisa. E aí eu fui fazendo, eu fui entendendo o que aquilo estava querendo trazer para mim nesse momento, quais os aspectos. E essa mandala despertar, por exemplo, ela queria o que me trouxe. Então, intuitivamente, eu vou trazendo os aspectos que ela, por meio da arte intuitiva, está me trazendo. Ó, acordar do sono com sonhos que geram ilusão. Isso, ela está querendo me fazer despertar daquele sonho, com sonhos que a gente vive nessa realidade, nessa matrix, achando que é a vida, e não é. É um sonho, é um sono. Muitos estão adormecidos, então é uma mandala me trazendo para um despertar genuíno. É enxergar a verdade real, a unidade, dissipar a separação e compreender a conexão verdadeira, genuína. Entender que somos todos um. E o vácuo é amor incondicional que permeia tudo e todos. Sentir o tempo espiral além da linearidade, ocorrendo no eterno aqui e agora em múltiplas dimensões. Ir além do sentido físico, da densidade, sentindo a ponte genuína do céu e a terra. Equilibrar, unir, gestar, realizar, amar. Então, isso é o que eu vim integrar, despertar para a verdade, acordar desse sonho. É coisas que eu já vinha buscando há muitos anos e busco, sempre busquei, mas é que muitas vezes a gente se vê envolvido e esse momento está trazendo isso, e essa mandala veio me ensinar isso. E assim, gente, foi caminhando e me traz muito despertar intuitivo, me traz muita expansão. Essa aqui é a mandala do contentamento, tá? Que mesmo diante de várias imperfeições, porque eu utilizei uma tela que já tá pintada antes, que eu tinha utilizado técnicas com massa acrílica, então ela tem algumas superfícies, eu lixei, mesmo assim, ela ficou cheia de pequenas irregularidades, só que o contentamento justamente aqui, ó, é a alegria, é um estado de espírito que faz vibrar de vida plena cada célula do nosso corpo. E mostra pra gente a impermanência, né? Que a possibilidade de ter permanência de um estado de contentamento, de júbilo interno, independente da impermanência do momento, né? Das imperfeições do momento, das limitações do momento. Tem um texto aqui que eu escrevi também intuitivamente, não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande no vídeo. Mas enfim, então vem me trazer o contentamento. Eu gosto muito também dessa daqui, tá? E agora eu tô muito conectada, por exemplo, com o sagrado feminino. E tá demorando para eu gestar essa tela, porque eu tô tendo que fazer muito trabalho. Conforme eu vou fazendo, externalizando por meio da arte, eu vou fazendo um trabalho interno, como uma alquimia. Então eu tô trabalhando o sagrado feminino, enraizar.
no planeta, sabe? Nessa mãe terra por muito tempo. Eu sempre amei a mãe terra, mas muitas vezes eu me desconectei do meu feminino, deixei o lado masculino mais ativo, né? Esse lado da atividade, do querer fazer, do ser forte, né? E deixei um pouco de lado esse lado da gestação, esse lado mesmo da arte, que é uma coisa tão boa pra mim, que me faz tão bem. E agora eu tô vivendo esse momento, tem muito elemento pra colocar aqui, mas eu trouxe pra mostrar pra vocês, tá? Aqui no caso já é uma mulher, para representando o sagrado feminino, ela tem uma flor na cabeça, flor de lótus, né? Aqui o centro do coração, a união de todos os chakras, enraizada aqui, né? Onde ela vai ser enraizada, que é na terra, né? Vivendo essa experiência ao mesmo tempo totalmente conectada céu e terra. E cada cor aqui, né, no campo energético, está relacionado com chakra, ó, vai se expandindo aqui. Eu vou trabalhar muito com essas porque são mandalas, né? E também é como é nosso corpo áureo, como eu tô sentindo, né? Então eu vou pintar toda ela ainda, vou fazer todos os detalhes. Eu não vou pôr rosto, não vou pôr forma, porque assim como aquele homem, que eu coloquei ele sem cabelo como se fosse um homem, mas enfim, representa o ser humano, né? Aqui também ela não precisa ter um rosto, não precisa ter olho, não precisa ter nada, é o símbolo do feminino. Tá conectado, enraizado, ao mesmo tempo que tá conectado com o céu, né? Com o pai, com a mãe, tá em perfeita harmonia e tá aqui ativando o feminino, né? Esse lado nosso também que muitas vezes foi deixado tão de lado e agora tá retomando. Então tá em fase ainda, né? De gestação, de criação. E aí, conforme eu vou fazendo, expandindo, quando eu tô quase terminando, é onde eu escrevo, então eu não escrevi nada sobre ela, tô aprendendo ainda sobre isso bastante, tá? Ao mesmo tempo que eu tô aprendendo sobre os chakras, que eu vou criar vídeos sobre os chakras, explicando melhor para as pessoas, talvez trazendo até meditação, eu tô sentindo intuitivamente como vai funcionar. Mas, gente, isso aqui é para mostrar para vocês como tem funcionado para mim, como funcionou já por muito tempo, só que eu não consegui entender tão bem como eu entendo agora, nesse momento que eu tô bem dentro de mim, dentro de casa, me dedicando e seguindo minha intuição, tirando tempo para me dedicar para aquilo que eu acredito e entendendo como realmente faz parte. Então, se isso fizer sentido pra vocês, tá? A mesma pessoa pode falar, ah, eu não tenho dom artístico nenhum, né? Eu não precisa ter, igual eu te falei, não tem que eu ficar julgando, nossa, o cabelo dessa mulher tá horrível, tá artificial, não tem problema, é um símbolo, é um arquétipo, não tem que ser perfeito, né? A gente tá vivendo aqui num plano imperfeito, num plano impermanente, você pode fazer do jeito que você sentir. Se você sentir de fazer apenas rabiscos, arte abstrata, tá? Aquelas folhas que eu coloquei ali foi de uma forma abstrata. Se você sentir de pegar molde, se você sentir de fazer mandalas mais bem elaboradas, você pode entrar, pesquisar no YouTube, no Instagram, tem pessoas que ensinam a fazer, você vai utilizar a sua intuição, a sua forma de criar, mas tem algumas técnicas que vai facilitar você conseguir trazer o equilíbrio para elas, né, para não ficar aquela coisa torta, aquela coisa estranha, mas também se naquele momento dentro de você você estiver sentindo esse momento de desequilíbrio, você quiser manifestar, se você estiver sentindo de colocar cores mais como preto, como cinza, tudo bem, isso que eu tô falando, vai ser uma expressão, um autoconhecimento seu. Você pode utilizar folhas de sulfite com lápis, você pode criar um bloco tem um bloco de desenhos, né? Comprar um bloco de desenhos quando você tiver oportunidade, ir fazendo desenhos gradativamente, não precisa necessariamente colocar numa tela ou expor alguma coisa assim, né? E isso tudo vai trazer muito autoconhecimento, conhecimento do momento que você está vivendo, conhecimento dos seus aspectos, luzes, sombra, das virtudes que você pode desenvolver de acordo com cada momento, de tudo aquilo que você pode realmente conhecer, como você é grande, como você é muito maior do que esse corpo, muito maior do que essa mente, muito maior do que as limitações que a gente muitas vezes impõe para nós mesmos, dessa forma tão mental. E pode trazer insights de como sair de uma situação, muitas vezes de sombra, de uma situação de dor, de dificuldade, porque você vai buscando por meio da meditação o que é necessário para você transcender aquela dificuldade, aquele momento, aquele limite, e você vai sentindo, gente, por meio de você praticar respiração consciente, de olhos fechados, numa postura com a coluna ereta, postura de meditação, e você se conectando com você mesmo no silêncio, você vai receber muita informação, e essas informações vão dizer muito sobre você e sobre o universo que você está inserido, e como você crescer, se expandir muito nesse momento. Então, eu espero que faça sentido para vocês. Para mim é uma forma maravilhosa de me expandir, de crescer, de evoluir. E eu senti de trazer e compartilhar aqui com vocês, tá?
Algumas pessoas às vezes me perguntam sobre meus atendimentos de Theta Healing, gente, sempre aqui na descrição tem o link, tá? Se alguém sentir necessidade e vontade de fazer uma sessão experimental de Theta Healing, basta clicar ali no link, vai cair no WhatsApp, dá pra gente fazer um agendamento online, ok? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação sobre isso, é só deixar aqui nos comentários e se sentir afinidade, tá? Com os conteúdos que eu coloco aqui de autoconhecimento, expansão da consciência, a autocura. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Mande aí para os amigos de vocês que vocês sintam que possam se interessar e que também possa fazer bem esse tipo de técnica simples que a gente pode utilizar para a gente crescer, para a gente ultrapassar nossos próprios limites e viver em harmonia e equilíbrio interno, ok? Agradeço muito a presença de vocês e até o próximo vídeo.